A palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 14. Assim diz a palavra do nosso Senhor, o Todo-Poderoso. A palavra do nosso Senhor Jesus, meu irmão, ela é uma fonte de vida, é um alimento. A palavra do nosso Senhor Deus, meu irmão, ela é uma fortificação, é uma rocha inabalável para os meus pés e para os teus pés. A palavra do nosso Senhor Jesus, a palavra do nosso Senhor Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e para os nossos caminhos. Pois no livro de 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 14, assim a palavra do nosso Senhor Jesus fala comigo e contigo. Assim a palavra do nosso Senhor Jesus diz: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu sei que muitos irmãos já conhecem essa palavra, já conhecem essa passagem na Bíblia da mulher viúva, a Sarepta, a mulher que não tinha nada, que Deus mandou Elias para que fosse até a essa mulher, para que essa mulher sustentasse a Elias, a mulher viúva. Olha só para vocês verem como que Deus é grande. Deus mandou Elias para ir até a essa mulher, que essa mulher ia sustentar, pois Deus fala, vocês conhecem essa passagem, Deus fala para Elias, Elias, vai até tal lugar que eu vou pôr uma mulher para te sustentar. Mas Elias, não sabendo Elias que essa mulher que Deus ia colocar no caminho dele, essa mulher não tinha praticamente nada, meu irmão, de alimento para se alimentar. E como que essa mulher ia alimentar a Elias também, se ela praticamente não tinha nem o que comer para ela e seus filhos? Mas Deus é grande, Deus mandou Elias e Elias obedeceu a palavra de Deus. Deus mandou Elias que fosse até essa mulher, que essa mulher iria lhe sustentar. Então Elias foi, mas Elias não conhecia a vida dessa mulher e não conhecia essa mulher, a viúva Sarepta. Então, Elias chegando nesse local, até a face dessa mulher, Elias pediu um pouco de água para beber. E a mulher trouxe água para Elias beber. Elias pediu pão para comer. E a mulher falou para Elias que não tinha pão, tinha só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para ela e seus filhos comer. Mas a mulher tinha um coração bom. Essa mulher Deus colocou no caminho de Elias porque Deus conhecia o coração dessa mulher. A viúva Sarepta. A viúva Sarepta, ela tinha o coração bom, meu irmão. É por isso que Deus enviou Elias até essa mulher e enviou essa mulher até o Elias. Olha só o que Deus faz. Essa mulher não tinha praticamente nada, tinha só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na panela. Mas Elias, como era obediente a Deus, Elias, como obedecia a palavra do nosso Senhor Jesus, a palavra do Todo-Poderoso, nosso Senhor Deus, Elias falou que trouxesse a panela com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite e fizesse um bolo primeiramente para Elias, depois fizesse para os seus filhos. Então o irmão já conhece a passagem, essa passagem que está na Bíblia, né, meu irmão? A mulher fez então o bolo daquele restinho de farinha que tinha na panela e daquele restinho de azeite que tinha na botija. Fez o primeiro bolo para Elias. Depois a mulher foi fazer mais bolo, a farinha estava da mesma forma, do mesmo tanto. Fez bolo para o seu filho. A mulher foi na vazia, na botija de azeite, estava da mesma forma, que ela tirou para Elias. A botija não desceu o azeite, estava do mesmo limite.
Da mesma quantidade ela fez o bolo para ela e para os seus filhos. Então eles se manteram só daquele pouquinho de farinha e daquele pouquinho de azeite, porque quanto mais ela tirava a farinha, quanto mais ela tirava azeite da botija, não se acabava, sempre estava do mesmo nível. O nível nunca descia a farinha, o nível do azeite nunca descia, sempre estava no mesmo nível, porque é a bênção de Deus, é a glória de Deus em quem confia nele. Deus conhecia o coração daquela mulher, Deus conhecia o coração de Elias, que Elias era obediente a Deus, que aquela mulher tinha um coração bom. E Deus fala no versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então aquela mulher, os filhos daquela mulher, Elias, nunca faltou o bolo, porque a farinha nunca ia faltar, porque o azeite nunca ia se acabar. Até que Deus desse chuva sobre a terra, então, até que Deus comece a chover naquela terra para plantar de novo, para que o povo viesse a plantar de novo. Naquele tempo o trigo para fazer a farinha, para fazer o polvilho, vamos supor os mantimentos, só plantava na época da chuva, então Deus não ia deixar acabar o que aquele pouquinho que aquela mulher tinha na panela e na botija. Deus não ia deixar acabar até que viesse chuva, que Deus mandasse sobre a terra, para poder tornar a implantar, para poder ter de novo o mantimento. Deus é maravilhoso, meu irmão. Muitas vezes na minha vida e na tua vida, na nossa vida, nós viemos a nos preocupar quando nós olhamos dentro da geladeira e não tem o que queremos ter. Tenho só um pouquinho de comida na geladeira. Nós viemos a olhar na prateleira, na despensa ou no armário, tem só um pouquinho de alimento. Nós viemos a nos preocupar com o dia da manhã. Mas a palavra de Deus fala comigo e contigo, meu irmão, que nós não viemos nos preocupar não. Porque Deus fala, assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija nunca faltará até que Deus dê chuva sobre a terra. Então não se preocupe com o dia da manhã, meu irmão. Não se preocupe com o que você tem que comer amanhã, não. O que você vai fazer para comer amanhã, não. Se preocupe só em obedecer a palavra. Se preocupe só em estar nos caminhos do nosso Senhor Jesus. Se preocupe só em estar no caminho do nosso Senhor Deus, confiando, se deleitando-se no Senhor, porque a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. A panela nunca vai secar. O azeite da botija nunca vai se acabar até que Deus manda chuva de novo na tua vida, nos teus caminhos. O dia da manhã você vai ter de novo outros alimentos. A casa vai estar cheia de novo porque Deus vai mandar chuva na tua vida, assim como fez na vida da viúva Sarepta, assim como fez na vida de Elias. Deus abençoa quem confia nele. Deus abençoa quem ouve a palavra, quem obedece a palavra. E assim Deus fala comigo e contigo. Não venhamos a nos preocupar não, meu irmão. Nós temos que se preocupar em obedecer a palavra de Deus. Nós temos que se preocupar em andar nos caminhos do nosso Senhor Jesus, fazendo a vontade e agradando aos olhos do nosso Senhor, o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é verdadeiro. Deus, Ele te ama, meu irmão. Deus, Ele está contigo, minha irmã. Não te preocupes com o dia da manhã, o que queres que vai comer, se não tem só um pouquinho hoje na tua casa. Não te preocupe não, porque amanhã Deus fará descer a chuva sobre a tua terra, sobre a tua casa, sobre os teus caminhos. Deus pode nos abençoar da forma que Ele quer e da forma que Ele bem quiser. Tendes os que comer, nós não nos preocupamos com o dia da manhã. E Deus está falando comigo e contigo. Se você está passando dificuldade, se tem pouquinho azeite na botija da tua casa, se tem pouquinha farinha na panela da sua casa, confia em Deus, busca a Deus, ore a Deus, entregue-te nos caminhos de Deus, que o amanhã Deus vai fazer a chuva descer sobre a tua casa. E o hoje não vai acabar. Mesmo esse pouquinho que tem, Deus não vai deixar acabar. Mesmo esse pouquinho que tem, Deus não vai deixar faltar até o dia da manhã. Que amanhã a bênção será maior do que a de hoje. Recebe e toma posse dessa palavra que Deus fala contigo, meu irmão. Venha confiar no Senhor. Você pode estar passando o que estiver passando, mas sempre confia no Senhor, porque Deus
Aonde ele abre uma porta, ninguém mais fecha. Mas também aonde ele fecha uma porta, ninguém mais abre. E Deus, ele vai abrir as portas para você. Deus, ele está abrindo as portas para você. Ninguém vai fechar essa porta que Deus está abrindo para você, meu irmão. Ninguém vai fechar essa porta porque não tem o poder de fechar a porta que Deus abre para você, meu irmão. Só Deus é o que abre e ninguém mais fecha. É o que fecha e ninguém mais abre. É só Deus, e Deus está abrindo uma porta para você. Recebe essa palavra porque Deus fala contigo. Não te preocupe o que você tem para comer hoje. Te preocupe em andar nos caminhos de Deus, a obedecer a palavra de Deus, que Deus, ele vai te abençoar muito, muito mais. Vai descer chuva sobre a tua terra. Vai descer mantimento sobre a tua vida. Vai descer alimento sobre a tua casa. Em nome do nosso Senhor Jesus, que Deus te abençoe. E eu convido a você, aceite o nosso Senhor Jesus como um único e verdadeiro Salvador e suficiente da sua vida e da sua alma aqui nessa terra, que Deus vai te abençoar. Que essa palavra, ela fica contigo, que Deus venha falar mais comigo e com você, meu irmão. Na palavra do nosso Senhor Jesus, na palavra do nosso Senhor Deus. Viemos a confiar no Senhor, que tudo Ele fará para mim e para você. Que Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus. Amém?